misericordioso, nosso Pai amoroso, soberano sobre os céus e sobre a terra. E este Pai hoje preparou um abraço especial para cada um de nós, amém? Amém. Procura um lugarzinho, coloca aí, se sente, se assente e vamos receber tudo que o Senhor tem para nós hoje. Vocês vieram preparados? Amém? Amém, glória a Deus. Uma noite abençoada para cada um, né? E agora que todo mundo está mais calmo, está mais tranquilo, vamos ler em Salmos 27, os versículos 7 e 8. Salmos 27, os versículos 7 e 8. A palavra do Senhor nos fala hoje: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença, amém? Que o salmista, ele estava clamando ao Senhor, né? Ouve o meu coração, ouve o meu clamor. Eu não sei como que vocês vieram hoje aqui, se vocês pediram ao Senhor para ouvir o clamor, o coração de cada um. E o Senhor responde, Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. E hoje eu peço, né, eu peço ao Senhor que cada irmão esteja com o coração pronto para receber tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor, Ele tem renovo todos os dias das nossas vidas. Mas muitas vezes nosso coração está tão atribulado, está tão assim, com tantas coisas, tantos problemas, que nós não conseguimos enxergar tudo que o Senhor tem para cada um de nós, que o Senhor nos reserva a cada manhã. E essa noite especial, o Senhor, Ele tem algo muito especial para cada um. Amém? Vocês estão preparados? Vocês querem mais do Senhor? Vocês querem? Acho que não, hein? Ninguém me respondeu. Vocês querem mais do Senhor? Vocês querem a presença do Espírito Santo? Vocês dão liberdade ao Espírito Santo para Ele demonstrar as maravilhas, derramar tudo que Ele tem para fazer para cada um de nós? Então vamos ficar em pé, vamos clamar ao Senhor. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Pai. Receba aí o amor, receba o abraço do Senhor, receba aí a presença do Espírito Santo, porque nós clamamos, né? Que o Espírito Santo venha hoje sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Pai Todo-Poderoso, eu te apresento um povo que te clama, um povo que crê na tua palavra, um povo que crê em ti, Santo Deus. Pai Todo-Poderoso, eu te apresento a tua igreja, ó glorioso Pai, nós queremos juntos, meu Pai, como filhos amados teu, te dar um louvor, te dar render-te um culto de louvor e adoração a ti, glorioso Pai, porque sabemos que tudo que nós temos, que tudo que nós temos vem de ti, Senhor. Por isso nós queremos te agradecer, meu Pai, mas nessa noite em especial, nós também queremos te pedir a tua presença, como jamais teve nas nossas vidas. Meu Pai, nós temos muito testemunho, mas o Senhor é Deus de renovo, o Senhor é Deus de novidade. Oh glorioso Pai, nós queremos mais, meu Pai, nós queremos mais, nós queremos renovo. Meu Pai amado, prepara o nosso coração para receber mais de ti, meu Pai amado, para não somente o nosso físico ser curado, mas o nosso emocional, o nosso espiritual, meu Pai, porque tu é Deus de plenitude, meu Pai amado. E nós clamamos nessa noite, se manifesta Espírito Santo no meio da tua igreja, se manifesta com dons de cura, de libertação, se manifesta Espírito Santo, porque tu tens liberdade neste lugar, tu tens liberdade neste lugar, e nós clamamos a tua presença, meu Pai, em cada vida aqui, em cada coração, e nós repreendemos todo espírito de dúvida, toda incredulidade, tudo que vai impedir o agir de Deus, está sendo repreendido agora em nome de Jesus, porque o Senhor vai se manifestar no nosso meio, o Senhor vai se manifestar, porque nós somos filho amado, filho escolhido, geração eleita, e o Senhor vai se manifestar hoje aqui, porque toda honra e toda glória é o Senhor, Ele é o dom, Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor.
o nosso Salvador. Mas, Senhor, se manifesta. Oh, meu Pai, cobre este lugar com os teus anjos. Meu Pai amado, cobre cada um com os teus anjos. A nossa direita, a esquerda, a frente, atrás. Meu Pai amado, que nenhuma seta de Satanás entra aqui. Oh, glorioso Pai, porque o céu vai se manifestar hoje aqui, meu Pai. Porque esse povo clama a Ti, como o salmista clamou a Ti. Este povo clama a Tua presença. E nós cremos, meu Pai, no Deus que ouve o nosso clamor, ouve o nosso coração, ouve a nossa oração. É este Deus que nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu convido a vocês, igreja, a abrir o seu coração para receber do Senhor e para entregar a Ele a nossa adoração. E vamos declarar que nós confiamos no Senhor e nós vamos permanecer seguindo de fé em fé. Amém? De glória em glória. Aleluia. Eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer Sua vontade, viver Suas promessas, eu sei. Viverei Suas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier, minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. Oh, de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Nada vai me parar, vou avançando. Já conheceu a música? Amém? Vamos cantar com toda a fé que Deus nos deu. Declarar, porque é de fé em fé que nós temos vitória. O Senhor te chamou para caminhar pela fé e não pela vista. Aleluia! Diga: eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Tem galardão, irmão. Sempre
em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. Nós vamos declarar que nada vai nos parar nesse momento, em nome de Jesus. Declare para o seu problema, para a sua dificuldade. Diga a ela que nada vai te parar. Porque Deus te chamou, Deus te escolheu para vencer, para ser mais que vencedor. Aleluia! Nada vai me parar, nada vai me parar, vou avançando. Nada vai me parar, nada vai me parar, vou avançando. Nada vai me parar, nada vai me parar, vou avançando. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. Aleluias! Glórias, glórias a Deus. Nós vamos avançando de fé em fé, de glória em glória, confiando num Deus que é o Deus do impossível. Aleluia! Eu creio num Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com teu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Em todo tempo tu me guardas. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo
acalma as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Eu sou guardado em ti. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. O inferno estremece. Jesus é poderoso, vitorioso. Não há outro igual. Ele encontrou Jesus e o servo dele estava doente. Ele falou assim: Jesus, apenas uma palavra sua, a sua autoridade, vai até onde está o meu servo e ele será curado. Nós seremos aqui tratados, mas se alguém da sua família não está aqui, lembra que este é o Deus, que Ele visita a sua casa, lá onde que você está, onde que está o enfermo, onde está o acamado, o Senhor vai visitar. Vamos clamar, porque este é o mesmo Deus que o centurião encontrou, é o mesmo Jesus que nós estamos aqui falando, é o mesmo, Ele não mudou, a palavra dEle não mudou, o poder dEle jamais mudará, e Ele é poderoso para fazer. Então lembre da sua casa, se você está com o seu familiar aqui, segura na mão dele e clame para que realmente o Senhor venha trazer cura, venha trazer libertação, restauração. Coloca isso diante do Senhor, amém? Aleluias, glorioso Pai, maravilhoso, meu Pai, estamos em Tua presença, meu Pai, nós estamos em Tua presença, meu Pai amado, a Sua presença é real neste lugar, meu Pai, assim como aquele centurião encontrou Jesus, meu Pai, nós estamos com Jesus, porque a Tua palavra fala, aonde que está o povo ali, em Seu nome, o Senhor está, e nós cremos na Tua presença neste lugar, meu Pai, então nós te clamamos pela nossa família, meu Pai, vai nas nossas casas, meu Pai amado, Tu sabes, meu Pai, como nós deixamos, meu Pai, o nosso lar, meu Pai amado, a nossa família, Tu sabes como que encontra, meu Pai amado, os que estão aqui, os que estão longe, meu Pai, visita neste momento, assim como o Senhor visitou aquele servo, meu Pai, visita neste momento, meu Pai, as nossas casas, visita com unção de cura, unção de restauração, meu Pai amado, oh glorioso Pai, Tu és o mesmo e nós cremos nisso, meu Pai, o Senhor não mudou e jamais mudará, meu Pai, Tu tem poder, meu Pai amado, eu te peço pela vida do meu Pai amado, vai lá, meu Pai, onde que ele está, meu Pai amado, cura a visão dele, meu Pai amado, meu Pai, da minha mãe, meu Pai, visita o meu avô lá na Bahia, porque eu creio neste Deus que vai longe, visita, fortalece, meu Pai, aquele Teu servo amado, que te ama, meu Pai, assim como eu peço pelos meus, meu Pai, cada um aqui te clamou pelos teus, meu Pai, mas visita hoje as nossas vidas aqui também, meu Pai, cada familiar que está aqui, meu Pai amado, os nossos filhos, os nossos esposos, meu Pai, as nossas esposas, marido, glorioso Pai amado, meu Pai, visita, meu Pai, mas visita, meu Pai, de uma forma sobrenatural no dia de hoje, meu Pai amado, vai mexendo, meu Pai, na estrutura, meu Pai, porque nós queremos que a nossa família seja curada, seja sarada,
de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Porque hoje é o dia, meu Pai, de vivermos, meu Pai, o sobrenatural, meu Pai. Nós te louvamos e agradecemos, meu Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Poderia sentar um minutinho? Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Oh, glória, glória a Deus. É o nosso momento da oferta agora. Eu quero ler com você Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Quero ler um versículo apenas com você, o versículo 35, a parte B do versículo. Atos, no capítulo 20, versículo 35, a parte B, finalzinho lá do versículo, que Paulo fala o seguinte: mais bem-aventurado é dar que receber. E essa foi, Jesus já havia falado isso, e aí a gente começa a pensar, por que Paulo falou isso? Porque é mais bem-aventurado dar do que receber? Não é gostoso receber? Sim ou não? Alguém vem te dar um presente, não é maravilhoso? Você recebe aquilo. Mas é interessante que a Bíblia fala o contrário, ela fala que é mais bem-aventurado aquele que dá. Sabe por quê? Generosidade, bondade. Deus arranca o egocentrismo, porque eu estou dando. Entendeu o que Jesus queria falar? Jesus quer tratar a nossa vida exatamente com isso, mostrar que a bondade, ela está em dar, porque o próprio Deus, Ele veio para fazer o quê? Servir. Ele podia ser servido, mas ele falou: eu vim para servir. Quando teve que mostrar a humildade, ele foi e lavou o pé dos discípulos. Quem fazia isso era um servo, era um escravo, e o próprio Deus, ele sabe para fazer o quê? Mostrar bondade. E aqui é o próprio Deus, o próprio Jesus falando: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais uma vez eu digo, o que o Senhor quer destacar em você é o seguinte: é a bondade. O Senhor quer destacar em você o sentimento de ajudar o próximo, o amor ao próximo. Lembra? Amar ao próximo a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E aí se resume a lei e os profetas. Então eu quero que você pegue agora a tua oferta, quero que você pegue aí aquilo que Deus colocou para você. Lembra sempre disso: bem-aventurado é aquele que dá. E lembrando mais ainda, mesmo fazendo isso, Deus ele vai e te abençoa e torna você próspero. Porque você está semeando numa boa terra. Semeando numa boa terra, ela produz 100%, amém? Você crê nisso? Foi cantado aqui de fé em fé. Nós vivemos de fé em fé. Eu não me preocupo, sabe por quê? Eu dou porque eu não me preocupo com aquilo que Deus vai me prover. O Senhor vai me prover. O Senhor é que me provê. Não é o meu salário, não é o governo. O Senhor é que me provê. Amém? Você crê nisso? Então separa a tua oferta agora. Eu quero que você venha trazer a tua oferta, mas traz com alegria, irmão. Traz com alegria. A oferta ela é trazida exatamente com alegria. Então pode trazer sua oferta, traz aí o teu dízimo, traz na presença do Senhor, mas com alegria. Amém? Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer sua vontade. Viverei suas promessas, eu sei. Viverei suas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Sua vida está onde? Minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. Oh,
Quero orar por você agora, abençoar a tua vida, amém? Quero que realmente Deus, Ele prospere você. Lembrando sempre, prosperidade não é riqueza, prosperidade é tudo aquilo que nós colocamos nas mãos, Ele produz. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer, ó Pai, por cada dizimista, por cada ofertante, Senhor, por aquele que contribuiu. Ah, Senhor, mas aquele que falou, que está no coração dele, falou, eu não tenho. Senhor, abre as portas em o nome de Jesus, que essa semana, Pai, haja prosperidade na vida dos seus servos. Senhor, abre portas de emprego. Senhor, em o nome de Jesus, que os empresários, ó Deus, surja aí, ó Pai, novos contratos. Nós profetizamos em o nome de Jesus. Ah, Pai, como tenho falado desde o começo aqui, Pai, o que move a nossa vida é a fé, é o crer no Senhor, é trazer à existência aquilo que não existe, porque só o Senhor pode fazer isso. Então eu clamo agora, Espírito Santo de Deus, abençoa o teu povo, em o nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Convido a igreja a se colocar de pé, em nome de Jesus. Eu acredito que possivelmente você veio atrás de algo hoje, veio buscar uma bênção, uma cura, um milagre. E nós sabemos que quem realiza e quem tem o poder de se manifestar é o Senhor. Quero te convidar neste momento, antes de recebermos o que seja o que for da parte do Senhor, porque eu creio que Ele tem o poder e vai liberar, e já tem liberado, desde o começo deste culto Ele já tem liberado sobre aquele que crê, porque é sobre aquele que crê, e nós cremos, amém? Nós cremos no Deus do impossível. Acabamos de cantar de que Ele é aquele que é capaz de realizar o impossível nas nossas vidas. E nós cremos, é pela fé que nós recebemos. E neste momento, nós rendemos e levantamos sobre este lugar, sobre este prédio, sobre este ambiente. Nós levantamos uma adoração ao nome e nós exaltamos o Rei Jesus. Nós exaltamos o nome que está acima de todo nome. Nós exaltamos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos. Nós te exaltamos, Jesus. Seja bem-vindo, Senhor, neste lugar, para realizar tudo aquilo, Senhor, que está no teu coração. Desde já, Senhor, nós declaramos, Pai, nossas vidas, Senhor, totalmente tomadas, meu Deus, pelo teu Espírito. Aleluia. Os santos e os anjos se prostram a seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram a seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Diga Ele. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, lá em cima os anjos. Os
neste momento é o momento, Senhor, onde, independente, ó Pai, daquilo que nós vamos receber, nós falamos e nós dizemos, ó Pai, com os nossos lábios, que o Senhor é Deus. Acima de tudo, o Senhor é Deus. Acima de tudo, ó Pai, acima de tudo, o Senhor é Deus poderoso, que vence todas as batalhas. A Ti o louvor, Pai. Desde já, Senhor, Te dou glórias. Glórias pela minha cura, pelo milagre, Senhor. Obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor vai realizar na minha vida. Dia e noite suba de nossa adoração. 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 Dia e noite suba de. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Exalte o nome do Senhor, exalte o nome dele agora. Tu és digno de tudo. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele que se manifesta no nosso meio. Amém? Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor, você que está feliz com o Senhor, nessa noite especial que o Senhor preparou para nós. Amém? No nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida. Quero saudar todos que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Prazer tê-los aqui. Tem o pessoal de Mogi lá, da MEC Mogi está aqui também. Glória a Deus. Pessoal de Interlagos também está aí que eu estou vendo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus é fiel, tremendo e poderoso. E eu tenho certeza que seu coração está preparado. Deus vai fazer grandes coisas nessa noite. Amém? Amém? Então, meu irmão, quanto é a sua expectativa em Deus? É dessa forma que você vai receber. Amém? Queria convidar aqui o evangelista Davi Feijoli, para que ele possa ter tempo aí para ministrar
sobre nossas vidas. Deus possa usar muito a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Fica na... Obrigado, pastor. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Estamos muito felizes, irmãos, por estarmos aqui. Estamos na casa do nosso Pai Celestial, amém, irmãos? Amém. Temos uma amizade com os irmãos, uma aliança em Cristo. O Senhor nos deu a graça, né, de estarmos lá na missão Apoio Japão, já há 4 vezes, irmãos, só Deus. Nunca imaginei que o Senhor iria nos levar àquela nação, mas quando Deus coloca algo na sua vida, irmãos, é para abençoar vidas, amém? Então, nós tivemos em 2019, várias cidades lá do Japão, missão Apoio, pastor Cid, muito querido nosso. Depois de 2023, 2024, esse ano também tivemos lá, em algumas cidades, de maneiras que eu quero agradecer ao pastor Machado, sua esposa, por essa oportunidade. Eu não posso curar ninguém aqui, foi anunciada uma reunião de cura, mas há um que pode, e o nome dele é Jesus, e ele enviou o Espírito Santo, irmãos, e o Espírito Santo vai fazer a obra. Eu e minha esposa estávamos em Goiânia agora, no meio da semana, uma cidade chamada Uruaçu, fica a 270 quilômetros de Brasília, o que é mais perto. E eu vi o livro de Atos dos Apóstolos. Não é a minha grande fé, não, irmãos, mas é o nome de Jesus. Mas uma jovenzinha, que ela tinha o quadril desalinhado e a coluna dela era escoliose. E ela era a que mais louvava a Deus. Eu digo isso porque eles tinham algumas cadeiras ali. Na hora da pregação, era a que mais o rosto dela brilhava. A música é na hora da oração. Peço perdão aí, irmão. Obrigado. Obrigado, irmão. Fica com ela aí pronta na hora da oração. Mas sabe, irmãos, quando Paulo ministrou ao paralítico, em Atos dos Apóstolos, a palavra diz que, vendo Paulo que o paralítico possuía fé para ser curado, gritou em alta voz: levanta e anda sobre os teus artelhos. E ele imediatamente levantou e andou. Enquanto Paulo pregava, vendo Paulo que o paralítico possuía fé. E a fé, você vê a fé. Jesus falou para aquele centurião: nem Israel vi tamanha fé. Vendo-lhes a fé. E, num ímpeto, eu chamei essa jovem. Olha só, eu não sabia da história dela, eu não sabia o que ela tinha. Isso foi agora, não foi há 200 anos atrás. Foi agora, quinta-feira. Foi o último dia. Nós viemos sexta e estamos aqui hoje. Mas chamamos ela, eu chamei ela à frente. Sabe que Jesus muitas vezes chamava as pessoas à frente. Eu lembrei quando Jesus, no meio da sinagoga, um ambiente zeloso, boas pessoas zelosas, mas religiosas, não conheciam nada do poder de Deus. Jesus, no meio da sinagoga, chamou a mulher encurvada. Sabe, irmãos, quando você crê no coração, você pode estar no Maracanã de incrédulos, mas quando você crê no Espírito, no íntimo do seu ser, vai acontecer. Eu simplesmente sabia que ela ia receber. Você não tem noção da história que você vai ouvir. Isso foi quinta. Irmãos, eu vi o livro de Atos dos Apóstolos. O poder de Deus veio sobre ela, ela caiu debaixo do poder de Deus. Ela foi literalmente desentortada no chão. Ela ficou, irmãos, pelo menos uns 25 minutos. Eu já vi pessoas ficarem 3 horas. Ela ficou pelo menos uns 25 minutos. Seus ossos moviam, seu quadril movia, suas pernas eram alinhadas, irmãos. E eu saí até de perto. Eu não tenho nada a ver com isso, irmãos. É Jesus que está fazendo. E não sabia da história dela. Sabia que ela tinha problema, que eu perguntei, irmãos, ela levantou. Eu vi com os meus próprios olhos o quadril dela que era suspenso, um lado desalinhado, a coluna, ela era torta. Eu vi com os meus próprios olhos ela totalmente alinhada e sem dores. Eu falei, Deus, isso vai abalar o mundo. Sabe que em Atos, era assim que os apóstolos eram chamados, esses que alvoroçaram o mundo, chegaram até nós. E o mais lindo de tudo isso, não foi a cura, sim, mas o mais lindo foi o que eu ouvi dela. Ela falou que, antes de ela sair de casa, ela gravou um vídeo
falando que ia ser a cura dela. Olha só, irmãos, qual a expectativa? E ela orou 7 anos pela cura. Poderia ser 3, poderia ser 1 mês, mas ela orou 7 anos pela cura. E por isso que ela estava nessas fileiras da frente, por isso que o rosto dela, sabe? E como a irmã falou, qual a expectativa nossa hoje? E o rosto dela vem. Então, tem pessoas que elas são catalisadoras da unção, sabe? A unção vai específico, irmãos. Ela vai específico. Eu falei, Deus. Ela gravou um vídeo falando do antes, ela já estava preparando. Isso é fé. Irmãos, que fé é essa? Se preparando, ela já sabia. Eu acho que se uma criança ali cheia do Espírito Santo, genuinamente, colocasse a mão nela, ela ia receber. Porque ela sabia, porque sabia. Então, abra o seu coração nessa noite. Há uma unção em operação aqui, irmãos. E nós vamos decolar aqui, pela palavra de Deus. Amém? Não viemos aqui a impressionar pessoas, não viemos aqui para entretenimento, mas viemos aqui proclamar Jesus. Os valores que estão em jogo nessa noite são valores eternos. Onde passarás a eternidade? Eu sei que numa reunião como essa, a maioria já confessou ao Senhor Jesus, mas você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, que nessa noite possa ser o dia da sua salvação. Eu trouxe alguns vídeos, é bem rapidinho, irmãos, é 40 segundos, 1 minuto. Eu vou até suprimir algumas partes, se o irmão gentilmente puder colocar. Obrigado, irmão. Aleluia. Em Marcos 16, Jesus nos ordenou a levar o Evangelho a todo mundo, prometendo que sinais confirmariam a pregação da palavra. Um desses sinais é a cura dos enfermos. Ele disse, em meu nome, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Há mais de 2 décadas, o evangelista Davi Feijoli e sua esposa Márcia Feijoli têm incansavelmente proclamado o Evangelho do Senhor Jesus, acompanhados por demonstrações de sinais, maravilhas e operações do Espírito Santo. Dons de cura extraordinários têm se manifestado, gerando testemunhos impactantes durante suas conferências e cruzadas. E pela graça do Senhor, milhares têm sido salvos, curados e tocados Missão Apoio Toyota. pelo Espírito Santo através deste ministério. O Senhor tem levantado Davi e Márcia Feijoli nesta geração para capacitar obreiros e líderes ao redor do mundo. Através de seus livros e vídeos, milhares de cristãos têm sido encorajados a impor as mãos sobre os enfermos na autoridade do nome de Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para mais informações, Aleluia. visite Glória as nossas ao nome redes do Senhor sociais. Jesus. Depois os irmãos acessem, pode colocar o próximo. É bem rapidinho. Essa irmã tinha um problema na coluna, isso foi em 2014. O Senhor alinhou a coluna dela, olha só. Alinhou os ossos dela e o resultado apareceu ali na perna dela. E ela gravou o testemunho na hora e nós voltamos lá 7 anos depois, ela gravou o testemunho novamente. Graça e paz, eu estou aqui para testemunhar o milagre que eu vivi de cura pelo Senhor Todo-Poderoso. Foi no dia 19 de abril de 2014, onde eu tive a minha coluna completamente curada, alinhada pelo Senhor. Eu sofria muitas dores intensas, onde remédios teriam que ser injetados, porque via oral não fazia o efeito completo. Então eu não podia fazer serviços domésticos, trabalhar fora, coisas comuns eu não era capaz de fazer sem sentir dores. E hoje já se passaram mais de 7 anos e glória a Deus eu não sinto mais nada. Fui tocada Aleluia. pelo Espírito Santo, completamente curada. E esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode colocar o próximo. Não, esse é o vídeo do evento, isso. Se puder, obrigado. Pode pular esse também, para ganharmos tempo. Obrigado, irmão. Foi embora. Nada? Não. O que você sentiu no chão? Fiquei como se tivesse a minha coluna de bombeiro lá no corpo. Você a coluna... Esse meu osso aqui, ele era muito inchado. Eu
Ela sentiu a coluna mexendo de lado para o outro, foi o que realmente aconteceu, irmãos. No nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, olha só. A mão poderosa do Senhor, colocando os ossos ali no lugar. Não é obra de homens, mas é obra e graça do Espírito Santo. E ela deu testemunho no dia. Nós voltamos lá, 1 ano e 9 meses depois, ela deu testemunho, mas coloca só o início, para ganharmos tempo, ó. Sofria, pronto, só até aí. Ela sofria, voltou às atividades normais, sem dores, para ganharmos tempo. Pode colocar o próximo. Isso foi na Argentina há 3 anos atrás. Essa jovenzinha tinha também problemas na vértebra lombar, nervo ciático, problema no intestino. Essa aí ficou mais de 1 hora debaixo do poder de Deus. Detalhe, irmãos, ninguém orou por ela, não. Ela caiu debaixo do poder de Deus sozinha. E o Senhor alinhando ali os ossos, colocando no lugar. E o bom de tudo isso, irmãos, é que Ele faz como Ele quer. Ele não precisa da opinião do homem. Agindo Ele, quem impedirá? Isso é um fragmento do que aconteceu. Olha só, na ponta do pé, olha lá. Olha só. Me explica isso aí. Me explica isso aí agora. Pronto, pode pular. Ela dá o testemunho. Problema no ombro. O Senhor realoca o ombro dele ali, ó. Chacoalha ele igual um boneco ali, ó. Olha só, irmãos, me explica isso aí agora. Olha só. Não é obra de homens, irmãos. Deus não divide a glória dele com ninguém. Fique tranquilo. Pode colocar o próximo. Ele levanta ali curado. Finalizou? Obrigado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É Jesus que está fazendo, é Ele. Eu tenho que falar isso, irmãos, porque nós vivemos dias que os homens querem roubar a glória de Deus. Não, eu vou, o grande homem de Deus, aí fora, né? Eu vou, o grande homem de Deus, profetizar, vai acontecer. Irmãos, é graça de Deus, e quando a glória de Deus vem, nós vamos ver aqui hoje. Eu sei em quem tenho crido, amém, irmãos? Não é na força do braço, não vai ser na força humana, mas vai ser na força do Espírito Santo. E Ele vai tocar em muitos aqui. Abra comigo Marcos 6,54, eu vou ser bem breve. Eu vou até cronometrar o tempo aqui, irmãos. Fique tranquilo. Não vamos exceder aqui no horário. Marcos 6,54, versão NVI. Enquanto os irmãos abrem, eu queria só falar do nosso livro. Os 10 mobilizadores da unção da cura. São 10 conceitos aqui de vida cristã. Para você se mover no ministério de cura. Foi Jesus que falou, vocês em meu nome, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então Deus quer usar, irmãos, a sua vida para orar pelo teu tio, teu amigo de trabalho, quantas pessoas que precisam. As tuas mãos podem ser as mãos de Jesus. Se as tuas mãos forem, as mãos de Jesus vão. Se os teus pés forem. E quando começamos o ministério, às vezes passava alguns pensamentos, porque às vezes, irmãos, muitas portas fechadas, né? Mas eu lembrava daquele versículo, não nos cansemos de fazer o bem. E eu entendi que se os meus pés fossem, os pés de Jesus iriam. Se as minhas mãos fossem, as mãos de Jesus iriam. Então aqui nós falamos sobre como se mover no ministério de cura. Falamos sobre amor e compaixão, um dos primeiras chaves aqui. Jesus foi movido de grande compaixão. Paulo falou que ainda que eu tivesse todos os dons, toda a ciência, não tivesse amor, de nada aproveitaria. Eu vi quinta-feira, irmãos, no lado esquerdo, uma senhora, ela estava lá fisicamente, uma senhora até forte, eles eram visitantes, o esposo foi, inclusive, de bermuda, de chinelo, lá em Uruaçu, em Goiânia, e você via um semblante sofrido, uma senhora fortinha, e ela sentada, e eu perguntei o que ela tinha
E ela falou que tinha um problema, dores na coluna. Irmãos, o Evangelho funciona, a palavra funciona. É uma oração simples ali, mas não uma simples oração, porque é no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu senti, irmãos, o amor de Deus permeando o meu corpo. Eu senti a compaixão de Jesus, impondo a mão na cabeça dela, irmãos, sem muitas palavras. Pai, toca aqui, Senhor. Eu até falei, Pai, toca na nossa irmã aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E tirei. Não aconteceu nada visível. E eu falei, irmã, procurador. Irmãos, aquele semblante sofrido se transformou num semblante lindo, de sorriso. E ela falou, não está doendo mais. E ela olhou para a pessoa que levou ela, que convidou para a reunião. Talvez alguém te convidou nessa noite. E ela abraçou chorando, as duas ali chorando, e o esposo. Eu falei, Deus, precisamos do teu amor. Jesus falou que o mundo saberá que verdadeiramente somos discípulos se amarmos uns aos outros. Então, nós falamos de 10 conceitos aqui. Trouxe também 21 devocionais de cura. Cada dia uma devocional, um comentário bíblico. Dentro da cura divina, o Senhor vai descortinar a cura. Tem as orações também no final. Sempre em Atos dos Apóstolos, sobrenatural de Deus, irmãos. É uma leitura bem empolgante, vibrante. Trouxe os Generais de Deus. É um autor nacional, inclusive é um amigo meu, um pastor. E aqui fala de mulheres comuns que abalaram o mundo. Pessoas comuns como cada um de nós. São biografias aqui, a Amy McPherson, Catherine Kuhlman, a Maria Woodworth Etter, Francis Hunter. Aqui fala da Susana Wesley, mãe de John Wesley, como ela criou o Charles Wesley, Samuel Wesley, John Wesley. Ela chegou a ter 19 Wesley, ela teve 19 filhos, alguns partiram, mas como o John Wesley abalou a Inglaterra. E aqui fala também da esposa de Billy Graham, os irmãos conhecem Billy Graham, né? Um dos maiores evangelistas que o mundo já conheceu. Aqui fala da esposa dele, a irmã Ruth Graham. Ele esteve no Maracanã. Eu estava lá, eu tinha 2 aninhos, dá um desconto aí. Mas ele esteve em 1974, Cruzada Evangelística Billy Graham, estado da Guanabara, ainda era estado da Guanabara, Rio de Janeiro. O meu pai conta que foi a maior lotação do Maracanã. Meu pai foi um dos conselheiros ali, voluntários, né? Milhares de pessoas entregando a vida a Jesus naquela cruzada. Então, esse material é para a capacitação da igreja. E, por fim, Os Generais de Deus, é um autor norte-americano, é uma pesquisa maravilhosa, eu não posso deixar de falar, irmãos, são 12 biografias aqui. O Avivamento Azusa, William Seymour, Evan Roberts, do Avivamento de Gales, Maria Woodworth Etter, fala dela também, John Alexander Dowie, John D. Lake, mais de 100 mil pessoas foram curadas através do ministério de John D. Lake, a ponto de ser a cidade mais sã dos Estados Unidos na época. O famoso inglês Smith Wigglesworth ressuscitou mortos no nome de Jesus. E a lista é longa. Jack Cole, Allen. Irmãos, é uma bênção esse material. Nos inspira e você vai se sentir naquelas grandes tendas de cura divina, irmãos, onde Deus usava essas pessoas. E a boa notícia é que Jesus é o mesmo. Amém? O mesmo Espírito Santo que operou no passado, Ele opera hoje. Abre Marcos 6,54, o irmão já colocou ali. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus, eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde quer que ele fosse, para onde ouviu que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Todos os que nele tocavam eram curados. Irmãos, qualquer esforço humano nessa noite é inútil. Não há nada que possamos fazer aqui para reproduzir aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. No livro de Zacarias, os irmãos conhecem, Zacarias 4:6, a parte B, diz: não por força, nem por violência, algumas versões dizem nem por poder, mas sim pelo meu Espírito. Então, nós dependemos da unção e nós nos submetemos
ao senhorio de Cristo nessa noite e nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe, irmãos, o requisito principal para você ser curado é você quebrantar o seu coração. A palavra diz em Salmos que ele sara os de coração quebrantado e ata-lhes as feridas. Isaías 61 diz: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os de coração quebrantado, a curar os de coração quebrantado. Então, como está o nosso coração, irmãos, nessa noite? Nós sabemos que o Senhor tirou de nós um coração de pedra, nos deu um coração de carne, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Você está feliz com isso? Mas como está, irmãos, o nosso coração? Você que precisa de uma cura da parte de Deus, irmãos. Irmão, você precisa quebrantar o seu coração. Você precisa estar com Jesus. Você precisa empreender tempo com o Espírito Santo. Mas quebrantar o seu coração. Guarde o que eu estou falando. Você precisa quebrantar o coração. Então, isso todos nós, eu também me incluo nisso. Então, irmãos, o que acontece? Esse era o quadro, que levavam essas macas, e eram hastes de lona, que transportavam o enfermo, daí a palavra enfermeiro. Talvez tenham enfermeiros aqui, fisioterapeutas, dentistas, farmacêuticos, médicos, cirurgiões, é muito comum nas igrejas, nas reuniões. Deus usa a ciência médica. Os médicos, eles cortam o mal, eles queimam, eles extirpam o mal. Eles estão lutando contra as enfermidades. Quantos avanços, a anestesia, você imagina, né, inocular ali no lugar certo, irmãos. É a misericórdia de Deus, é um filamento, um vislumbre do conhecimento de Deus, para atenuar o efeito danoso que o pecado trouxe, irmãos. Porque no plano original de Deus não havia lugar para a morte, não havia lugar para a mentira, para a miséria, para a maldição, mas o homem pecou. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas a boa notícia é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, aí levavam esses enfermos. Essa palavra enfermo, ela deriva do latim infirmum, aquele que não está firme, que tem a conotação também da palavra fraco. Não há enfermos aqui no sentido literal da palavra, irmãos. Talvez tenham pessoas aqui debaixo de diagnósticos, talvez com inflamações, dores, eu estou falando aleatoriamente, talvez pessoas com moléstias, um exemplo, um problema no joelho, um órgão disfuncional, mas os enfermos que Marcos está querendo dizer aqui, eram enfermos mesmo, irmãos. Se tivesse enfermos aqui, no sentido literal, nós iríamos ver ambulâncias parando, pessoas com cilindros de oxigênio, pessoas com sondas, pessoas esqueléticas, pessoas moribundas. Iríamos ver colchonetes aqui, pessoas colocando colchonetes. Esse era o quadro que é colocado aqui. Levavam esses enfermos em macas, e havia algo, para que ao passar Jesus tocassem na borda do seu manto. Quando tocavam na orla do manto dele emanava virtude, emanava poder. Jesus foi batizado no Rio Jordão, e o Espírito Santo veio sobre ele, sabe, irmãos, ele sendo Deus, ele andou no mesmo nível nosso. A Bíblia diz que ele sendo Deus esvaziou-se, por isso eu falo que ele se esvazie nessa noite, quebrante o seu coração. Jesus sendo Deus esvaziou-se e assumiu a forma de servo, e ele, irmãos, ele andou no mesmo nível. Então ele foi batizado, e ele saiu operando no poder do Espírito Santo. Por isso eu não me surpreendo quando eu vejo testemunhos. Eu me surpreenderia se não houvessem. Se não houvessem os testemunhos. Talvez não há nenhuma necessidade. Há uma parte que diz que o poder para curar estava sobre ele, sobre Jesus. E haviam enfermos, então havia uma necessidade. Sabe, se não houverem enfermos, não houver necessidade, Deus age em cima da necessidade. Havia um missionário chamado Meltari. O livro Como o Vento Impetuoso, ele conta de cristãos andando sobre águas na Indonésia. Depois parou, construíram uma ponte. Deus age na impossibilidade. Mas este era o quadro. E quando tocavam, emanava a virtude. A unção fluía através daqueles panos. Sabe, irmãos,
as leis da unção. A unção, ela funciona muito semelhante à eletricidade. Quando os homens descobriram a eletricidade, porque a eletricidade sempre existiu, você sabia disso? Desde a época quando Davi venceu Golias, já existia a eletricidade, potencialmente já existia. Mas os homens, através de pesquisa, postulados e coisas, descobriu-se a eletricidade. Então, descobriu-se que alguns metais transmitem a eletricidade, né? Cobre, silício, né? Tudo. Da mesma forma, a unção, irmãos, ela funciona muito semelhante às leis da unção. O Espírito Santo é uma pessoa, tal qual Jesus. Mas a unção dele flui. Uma das formas é a imposição de mãos. Por isso Jesus falou, imporão as mãos. E panos e tecidos, quando levavam até o apóstolo Paulo, eu já vou chegar nesse texto, eles eram ministrados e aqueles panos eram impregnados com a unção, e quando eram levados, aconteciam os mesmos sinais. Então, quando tocavam nas vestes de Jesus, a unção fluía e ia específico naquela estrutura enferma. A mulher do fluxo de sangue foi exatamente o que ela fez. Ela tocou, e ela sabia, se eu tocar, eu serei curada. Talvez o ditado da época era esse: olha, se você vê Jesus de Nazaré, meu irmão, dá o seu jeito, corra o mais rápido que você puder e toca nas vestes dele, porque o texto diz que todos os que tocavam nele eram curados. Aleluia. Hoje, eu vou chegar no texto aqui, irmãos. Olha, hoje é a mesma coisa, mas é através do ministério do Espírito Santo. Aleluia. Então, eu ficaria surpreso se não houvessem aqui a operação do Espírito. A palavra diz em 1 Coríntios 12, 6, que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito, 1 Coríntios 12, 7, eu abro um parênteses aqui, o Espírito Santo é dado a cada um visando um fim proveitoso. Deus não vai mover um dedo aqui, irmãos. O Espírito Santo, sem um propósito. Tudo ele tem um desenho, ele tem um propósito. Ele vai fazer conforme o propósito dele nessa noite. E ele sempre quer fazer, porque a natureza dele, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Então, ele andava por toda parte, traziam-lhe cegos, traziam-lhe loucos, e ele com a sua palavra curava a todos, é o que o texto diz. Só que não ficou só nele, ele transfere para os 12. Mateus 10, 1, versão King James atualizada, KJA. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Veja, irmãos, então essa reunião não foi uma boa ideia que alguém teve, os líderes, vamos fazer um culto de cura. Não, irmãos. Começou em Jesus, ele transferiu para os 12, e ele deu poder para expulsar espíritos imundos. Quantas pessoas que sofrem, irmãos, terrivelmente, com espíritos imundos na mente, oprimidas, possuídas. Mas a boa notícia é que Jesus veio desfazer as obras do diabo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toque, porque a palavra diz. Então, sabe, você não precisa ter medo do diabo, porque Jesus triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Não ignoramos os ardis do inimigo, irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sim, a Bíblia fala sobre ele. Ele tentou Eva no paraíso, ele tentou Jesus no deserto. Ele tem um falso evangelho, ele tem falsos profetas, falsos pregadores, ele tem um falso plano da salvação. A Bíblia chama ele do pai da mentira. O destino dele é um lago de fogo e enxofre, irmãos. Jesus triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Que o Senhor o repreenda. Porque senão, irmãos, as pessoas andam caçando demônios com lanternas. Eu não ando caçando demônios embaixo das mesas, em cima dos telhados. Mas a Bíblia fala sobre a batalha, sobre a guerra espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e poderes. Mas aquilo que você foca, você amplia.
É muito comum nas ministrações, acontece, é coisa horrorosa, irmãos. Eu estava numa igreja, em São João de Meriti, no Rio, há uns anos atrás, eram cadeiras de plástico, irmãos, voou cadeira para todo lado, no final do culto, e uma irmã de médio grande porte, partiu para cima de mim, igual artes marciais, assim. Assim mesmo, irmão, assim, ó. E eu com a minha Bíblia, capa preta, João Ferreira de Almeida, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus Cristo. Sabe que T.L. Osborne, quantos já ouviram falar de T.L. Osborne? Você precisa ler sobre T.L. Osborne. Desde o tempo do apóstolo Paulo, não se ouviu de cruzadas ao ar livre em ilhas remotas e terras pagãs. Ele ministrou em mais de 80 nações, já dorme no Senhor. Mas ele sabia a autoridade que ele tinha em Cristo Jesus. Jesus triunfou sobre Satanás. Ele transferiu para os 12, depois transferiu para a igreja. Eu vou provar pelas Escrituras. Mas sabe que uma vez falaram para ele, doutor T.L., eu ouvi dizer que os feiticeiros vão estar na reunião. Sabe o que ele falou? Que bom, eu quero que eles sentem próximos aqui à plataforma, para que eles conheçam as obras de Jesus, para que eles vejam as obras de Jesus. Porque ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Jesus triunfou, irmãos. E depois ele transfere para os 12, Mateus 10, 5 e 8, a esses 12, enviou Jesus, João Ferreira de Almeida, e ordenou-lhes, dizendo, não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Olha a ordem de Jesus, irmãos. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Diga, é de graça. Aleluia. Então ele transferiu para os 12, depois ele transfere para outros 70, Lucas 10 e 1. Depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Ele foi só transferindo, transmitindo, comissionando, irmãos, e os discípulos saíram no poder do Espírito Santo. E depois ele transfere para a igreja. Atos 1:8, os irmãos conhecem, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa palavra poder, alguns irmãos conhecem, vem da palavra dunamis. Quando as pessoas tocavam nas vestes de Jesus, quando a mulher do fluxo de sangue toca nas vestes de Jesus, Jesus falou, de mim saiu virtude, dunamis. Imagina que ele falou, de mim saiu dunamis, imagine. Quando ele fala em Atos 1:8, mas recebereis poder, é a mesma palavra aparece, dunamis, ou seja, o mesmo poder que emanou das vestes dele, ele transmitiu para nós como igreja. Quantos são a igreja do Senhor Jesus? Por isso vão acontecer curas aqui, irmãos. Não é por causa da grande fé do irmão Davi, mas ele transmitiu para a igreja, para sermos testemunhas. Eu posso garantir a você, irmãos, onde esse evangelho é pregado, pessoas recebem, irmãos, bênçãos, pessoas recebem cura, pessoas recebem o dom gratuito da vida eterna. Nós estivemos lá no Japão, e nas últimas reuniões, em todas as reuniões, o Senhor curou, irmãos, porque Ele confirma a palavra com sinais, aleluia. Ele confirmou, inclusive, eu lembro quando eu estive, na penúltima vez, um irmão bateu no meu ombro, ele falou, eu estou preocupado com o irmão. Eu falei, por quê, irmão? Não, você vai para tal lugar, e lá tem tal e tal religião. Eu falei, meu Deus, não conhece, não sabe quem é em Cristo Jesus. E eu escuto coisas como, irmão, o que você sentiu no céu de tal lugar? Nada, não senti nada, irmãos. Foi uma bênção, céus abertos, a igreja crescendo, pessoas sendo curadas. Aleluia! Glória a Deus, irmãos, porque há um poder, e esse poder é maior. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, esse poder é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. E esse poder foi transmitido para a igreja. Então, nós vamos no poder
do Espírito Santo. Aleluia. E Marcos 16, 20, olha o que diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, você e eu, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Confirmando a palavra. O requisito, irmãos, para vermos os sinais é pregarmos o Evangelho. Deixa eu lembrar a você o que é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, irmãos, é anunciar as boas novas da salvação. Pregar o Evangelho, irmãos, é indicar o endereço do céu. Jesus deu o endereço do céu quando ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pregar o Evangelho é anunciar que o homem pecou, irmãos, e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pregar o Evangelho é anunciar que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, em que em Cristo nos tornamos justos e nos tornamos justiça de Deus. Pregar o Evangelho, irmãos, é pregar que todos os que rejeitarem tão grande salvação estarão condenados, irmãos, irão para o tormento eterno em um lugar que a Bíblia chama de inferno. Sim, esta é a grande verdade, meu amigo, meu irmão. Mas você não vai para lá, porque você vai entregar a sua vida a Jesus hoje. Aleluia. Você que ainda não o fez. Então, os discípulos saíram e pregaram, e em Atos dos Apóstolos, aqui era através do Espírito Santo. Era Jesus, sim, através do Espírito Santo. Não era ele de forma corpórea, pisando, andando no mesmo nível, mas era ele através do Espírito Santo. Atos 19, 11, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. É apenas um exemplo, por favor. Se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e espíritos malignos saíam. Há uma versão que diz que lenços e aventais tocados pelo apóstolo eram levados e pessoas eram curadas, espíritos malignos saíam. Foi o que eu falei, o apóstolo não podia estar em todos os lugares, então aqueles panos eram como baterias, assim como a eletricidade era transmitida, ela era armazenada, digamos assim. Aqueles panos eram como baterias, digamos assim, quando eram levados. Enfermos eram curados, espíritos imundos saíam, os mesmos sinais, os mesmos milagres aconteceram. Eu estava numa reunião e uma irmã veio com um pano, não sei o que era um pano lá, uma toalha, não sei. E ela falou: ora aqui pelo meu filho. Olha só, irmãos. Quando eu toquei e você, em Cristo, você também pode. Quando eu toquei no pano, irmãos, ela foi arremessada para trás, foi abrindo cadeira. Eu falei: Deus, a tua palavra funciona. Com certeza as bênçãos foram ministradas quando ela colocou lá aquele pano, aqueles tecidos lá no filho dela. Amém, irmãos? Então a unção fluía. E para finalizar, em Atos 5, que fala também de leitos e macas. Atos 5,14. Olha o que diz. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Agora veja, irmãos, o mesmo modelo, o mesmo padrão, o mesmo procedimento, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas. Lembra do nosso texto base de Marcos 6,54? Levavam os enfermos em leitos e macas para que, ao passar Jesus, pudessem tocar. Aqui no ministério, já no ministério do Espírito Santo, que é o mesmo que você e eu estamos, não era Jesus de forma corpórea, mas era ele sim, através do Espírito Santo. Levavam também os enfermos em leitos e macas. E olha o que acontecia, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Irmãos, que quadro, que cena! Não era a sombra de Pedro, necessariamente, mas era o Espírito Santo que habitava em Pedro. E era o mesmo Espírito habita em mim e habita em você. Não tem irmão gêmeo do Espírito Santo. É o mesmo Espírito, irmãos. O apóstolo Paulo falou: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo. Então, não era sombra, necessariamente. Eu creio que era o raio de atuação, a esfera. Quem chegasse perto dele
Já sentia a presença. Só de ele passar, irmãos. A unção que habita em mim e você, creia nisso, irmãos. Ela tem essa capacidade. Quem chegar perto vai sentir a presença do Espírito Santo. A unção que habita em mim e você que nasceu na família de Deus, você que foi justificado em Cristo, irmão, ela tem a capacidade de levantar, irmãos, uma pessoa que jaz numa cama, tem a capacidade de curar um deprimido, de curar uma pessoa aflita, de quebrar os grilhões. O poder de Deus que há em mim e você. Quem chegar perto, sabe, irmãos, aonde você chegar, o lugar tem que ser aquecido pela presença do Espírito Santo. Creia nisso. Isso, sabe, não é frase de efeito. Aonde você chegar, vai. Sim, vai acontecer mesmo. Creia, meu irmão. Sabe, existe uma campanha tão forte hoje para descredibilizar a Bíblia Sagrada, para descredibilizar a palavra de Deus, para descredibilizar, irmãos, a unção de Deus, os dons genuínos do Espírito. E eu aqui encerro, eu vejo. As pessoas brincam tão levianamente com a palavra céu e inferno, as pessoas brincam tão levianamente, irmãos, com dom de línguas e coisas. Eu falo, Deus, que haja temor nos corações nesse tempo. Não medo, irmãos, mas uma profunda reverência, uma profunda convicção de que há uma visitação sobrenatural. E sabe, irmãos, eu não sou contra tecnologia, pelo contrário, eu ganhei o meu primeiro computador com 12 anos de idade, em 84. Eu já tive empresa de informática, irmãos, no Rio de Janeiro. Acessei a internet em 93, quando chegou. Mas assim como a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Então, que você possa blindar o seu ouvido, o seu coração, porque Deus quer nos levar a níveis maiores de fé, que você vai falar e vai acontecer no nome de Jesus. Não temos prata nem ouro, mas o que temos, damos em nome de Jesus Cristo. Levanta aí e anda. Então, Deus quer nos levar a níveis. Então, a conclusão e a aplicação é esta. E começou nele, começou em Jesus. Ele transferiu para os 12, transferiu para os 70, transferiu para a igreja. Operou em Atos dos Apóstolos. Filipe parou Samaria. E as pessoas ouviam e viam os sinais que ele fazia. Paulo, pelas mãos dele, milagres extraordinários. Atos 5 diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Pedro, através da sombra dele, não era sombra se não tivesse sombra, não tem incisão de luz, está chovendo, está nublado, não tem luz, não tem sombra. Então, hoje não tem cura, não tem sombra. Não era sombra, mas era o Espírito Santo que estava. E hoje opera, irmãos, através de mim e de você. Deus conta conosco. Amém, irmãos? Amém. E a unção vai estar em boas mãos. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu quero fazer nessa noite 2 convites aqui, irmãos. O primeiro convite, o grande convite da salvação. Se puder colocar a música que eu trouxe, eu não vou ficar insistindo, mas a maior decisão que você pode fazer nessa noite é entregar a sua vida a Jesus. Jesus falou que proveito ao homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma. Eu vi um vídeo de 3 jovens, né, mulheres, né, e uma delas falou assim: eu quero ir para o inferno. Eu vi isso, irmãos, eu quero ir para o inferno, porque eu irei fazer uma festinha com as minhas amigas lá. Oh, que mentira, não há amizades naquele lugar, irmãos. Não haverá piqueniques, não haverá nenhum pôr do sol para apreciar, nenhuma oração respondida. Você já pensou? Um lugar onde nenhuma oração respondida? Um lugar onde uma única gota d'água é suficiente para refrescar uma sede de uma língua, uma sede eterna. E eu falei, Deus, sabe, eu não quero assustar ninguém aqui, irmãos. Eu não vim com pregações moralistas aqui, irmãos. Mas talvez tenham pessoas aqui que, se partirem hoje, correm um sério risco de darem um salto nas trevas. E quantas oportunidades Deus tem dado, Deus tem barrado, irmãos. Haverá mais rigor para nós aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, do que para os habitantes antigos.
Porque hoje nós temos imprensa bíblica, nós temos computador na palma da mão, hoje a internet vai pelo ar, nós temos literatura, você tem um amigo de trabalho, você tem uma mãe que fala, olha minha filha, meu filho, cuidado com essa pessoa. Você tem um amigo de trabalho que te convida. Deus vai barrando as pessoas de se perderem eternamente, irmãos. Várias pessoas colocam nos vídeos, eu não respondo, irmãos. Isto é circo. Botam embaixo dos vídeos, isso é circo. Eu não respondo, mas a Bíblia responderia. A palavra diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e segue-se o juízo. Isso soa como show, isso soa como circo. Você que nos assiste pela internet. Então, a palavra de Deus diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Pense nisso. Que dia de vergonha será quando abrirem os relatórios, irmãos. A palavra diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Esta é a grande verdade, meu amigo. Mas você não vai para lá, porque você vai entregar a sua vida a Jesus hoje. Quem poderá ser salvo, irmão Davi? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Marcos 16, 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Algo tão simples, irmãos. E eu quero fazer o convite aqui nessa noite. Não vou ficar insistindo. Jesus não é batata frita, irmãos. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas se há alguém aqui que quer entregar a vida a Cristo, publicamente, se você quer entregar a vida a Cristo, levante sua mão que nós vamos orar por você. Alguém para Jesus aqui nesse auditório, do meu lado esquerdo. Alguém para Jesus aqui do meu lado direito. Eu não posso ir embora sem dar essa oportunidade. Alguém para Cristo. Não tenha vergonha. Amém. Que Deus abençoe. E agora nós vamos orar por cura. Sim, cura divina, irmãos. Jesus nunca censurou as multidões porque o buscavam devido à cura. Pelo contrário. As pessoas falam assim, as pessoas só querem saber de cura. Não querem não, irmãos. Jesus falou, vocês não me buscam por causa dos sinais milagrosos. Vocês me buscam porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Porque ele sabia que os sinais era para que crescem nele. João 20, 30. E muitos outros sinais foram feitos que não estão registrados nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele tenham vida e vida em seu nome. Os sinais que o Senhor vai fazer nessa noite aqui, eu creio, irmãos, é para que creiamos que ele é o Filho de Deus. Melhor fosse não ver os sinais, talvez para muitos, porque muitos nunca poderão dizer, Senhor, eu não ouvi falar de ti. Não, dia 15 de junho eu operei sinais, vocês tinham missão apoio. De maneira que ninguém será indesculpável. E o Senhor vai curar, irmãos, porque é a natureza dele. Ele andava ensinando, pregando e curando. Aleluia. E eu quero fazer o segundo convite, e é o último convite concernente à nossa participação. Você que precisa ser curado por Jesus, coloque-se de pé. E nós vamos clamar em unidade. Não tenha vergonha. A parte mais difícil é dele, irmãos. É curar. A parte mais fácil é a nossa, ficar em pé. Ele vai tocar em muitos aqui. Espírito Santo, nos submetemos a Ti, Senhor. Quantos irmãos nossos, irmãos, quase que a totalidade, e em todos os lugares é assim. Eu falo, Deus, eu preciso do Teu poder, Senhor. Eu falo, Deus. Sabe, irmão, se você pudesse ouvir as necessidades que as pessoas falam. Mamães com crianças com síndromes, crianças autismos, síndromes e coisas, e diagnóstico, eu falo, Deus.
Eu preciso do teu poder, Senhor. Eu preciso do levanta e anda. Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. E nós vamos esperar o Espírito Santo tocar. Pai, no nome de Jesus, gera, Senhor, uma atmosfera nesse lugar, Senhor. Gera, Senhor, uma atmosfera de cura, Senhor, uma atmosfera de milagres. Vai tocando agora, Espírito Santo, desde o alto da cabeça, planta dos pés. Vem com a tua glória, Senhor, nesse lugar. Toca nos ossos, toca nos órgãos. Em o nome de Jesus Cristo. Eu vejo pessoas já visivelmente tocadas. Há uma irmã na terceira fileira com casaco branco. O que você tem, querida? O Senhor vai te tocar aí, ó. Abra a mão, ó. Aliás, fica no corredor ali. Fica alguém ao redor dela, atrás dela. Problema na coluna. Há quanto tempo?